Graças e paz, amados. Louvado seja Deus pela tua vida. Você está aqui mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande poder falar com você a respeito da palavra de Deus. E hoje eu queria me dirigir a você que está passando por um momento de necessidade na tua vida. Ou talvez que você já tenha passado ou ainda vai passar por momentos de necessidade em que você olha para a tua vida e você percebe que precisa de uma provisão, de um socorro, que você já fez tudo o que você podia fazer e não tem mais o que fazer, e então você precisa de uma intervenção, de uma provisão, e talvez você não saiba da onde vai vir, talvez você não entenda como vai vir. E eu quero dizer a você que o teu socorro, a tua provisão que você tem buscado, que você tem clamado, ela vai vir do Deus Criador dos céus e da terra. Existe um Deus que Ele criou todas as coisas, e um dos seus nomes na Bíblia é Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que intervém, aquele que supre as nossas necessidades. Então você que está passando por um momento de necessidade na tua vida, deixa eu dizer algo a você. Existe esse Deus que quer trazer para você a providência que você tanto precisa. Existe esse Deus que está olhando para você e Ele não está indiferente à tua necessidade. Ele vai prover na tua vida aquilo que você tanto tem buscado, aquilo que você tem tanto clamado. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus Todo-Poderoso que vai prover na tua vida aquilo que você tanto precisa. Apenas descanse, esteja preparado para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Ele vai fazer em áreas da sua vida, coisas inimagináveis, coisas que você não tem ideia, é o que Deus quer fazer para entrar com providência na tua vida. Descanse, perceba que Deus está falando com você neste momento, nesta hora, neste vídeo. Ele está dizendo a você que não vai deixar você à mercê, desamparado. Ele está olhando para a sua necessidade. Ele está preparando a providência para a tua vida, porque Ele é o Deus provedor. Então não tenha hoje no teu coração nenhum tipo de temor, tristeza, angústia. Deus está acalentando o teu coração nesta hora, neste vídeo, falando a você que Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor. Ele vai ao teu encontro. Não importa como você esteja, não importa a situação que você está passando, não importa o que fizeram com você, Deus é aquele que está vindo ao teu socorro. Ele não vai te desamparar. E que você possa entender isso e descansar com essas palavras, para não ter no teu coração nenhuma espécie de temor, nenhuma espécie de desespero. Porque Deus está falando para você aqui agora, não há motivos para você estar desesperado. Porque Ele é o Deus que criou todas as coisas e não há nada que Ele não possa providenciar na tua vida. Ele fez os céus e a terra apenas com a sua voz. Ele deu ordens e as coisas do nada surgiram. Apenas uma palavra de Deus e as coisas vão acontecer na tua vida. Do nada elas vão aparecer e surgir. Então descansa. Aquieta o teu coração. Por que tanto desespero? Espera em Deus, confia nele, tudo Ele vai fazer na tua vida. Apenas descansa o teu coração. Entenda que você serve a um Deus que é provedor e que Ele não está indiferente à tua situação. Talvez você tenha até duvidado da existência de Deus, tamanha a necessidade ou a providência que você está esperando para a tua vida e ela não acontece. Não há razão para duvidar da existência de Deus. Você precisa entender que Ele é um Deus poderoso e que Ele, antes de qualquer coisa, está olhando para a tua postura, para o teu coração. A grande questão não é se Deus vai prover na tua vida. A grande questão
é o teu coração nesta caminhada em direção à provisão de Deus para a tua vida. E dependendo do teu coração, ele pode sim até influenciar ou impactar no tempo que você está esperando esta provisão. E por que eu falo para você que a grande questão, ela não é a providência de Deus na tua vida? Porque o caráter de Deus é esse, é um Deus que provê, independentemente das circunstâncias. Ele é um Deus que está interessado em socorrer os seus filhos. Jesus deixa isso muito claro, se você ver lá em Mateus, no capítulo 7, ele deixa isso muito claro sobre o caráter de Deus diante das nossas necessidades. Ele diz: ora, vocês que são homens e os vossos filhos pedem a você pão, porventura vocês vão dar pedra? Ou se ele pede a vocês peixe, porventura vocês vão dar a ele serpente? Ora, se vocês que são homens maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Aqui Jesus está dando uma clara demonstração do caráter de Deus, que é Pai, que está interessado sim em ir ao encontro das necessidades dos seus filhos e, como todo bom pai, prover, dar aos seus filhos aquilo que eles estão precisando. Deus é esse Deus, mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus que está preocupado com as nossas necessidades físicas, que são as que mais nos acometem de desespero, Ele é um Deus também preocupado em nos providenciar as nossas necessidades espirituais, comportamentais. Essas coisas andam juntas para Deus, e quem dirá inclusive as coisas espirituais, comportamentais, que fazem parte do nosso ser, são mais inclusive importantes para Deus do que as nossas necessidades físicas, inclusive. Então muitas vezes Ele não providenciou algo físico porque ainda falta acontecer algo no nosso interior, alguma mudança no nosso caráter, personalidade que precisa ser melhorado. E aí Deus está interessado nesse processo também. Então, não duvide que Deus está interessado em te socorrer, e entenda como Ele quer te socorrer. As necessidades na nossa vida, elas têm o poder de revelar aquilo que está dentro de nós. Se nós somos uma pessoa ansiosa, se nós somos pessoas maldizentes, que estão sempre amaldiçoando, criticando, nunca tem um pensamento positivo, tudo tem o seu lado negativo e nós fazemos questão de só olhar o lado negativo das coisas. Se nós somos pessoas que não pensam no próximo, que não ajudam o próximo, que só se preocupa em ter a providência para si e nunca repartir para os outros, egoísmos, uma série de coisas que estão dentro de nós e que muitas vezes precisam vir à tona. E é os momentos de necessidade na nossa vida que vão revelar essas coisas de dentro de nós, para que elas sejam transformadas, melhoradas. Muitas vezes nós somos pessoas que têm o interesse de buscar a Deus apenas pelas coisas que Deus tem para nos dar, fisicamente falando. Nós somos filhos e filhas espirituais de um Deus celestial, mas temos uma relação de interesse com Ele. Então Deus está preocupado em melhorar esses comportamentos que nascem no nosso interior primeiro, do que nos dar uma provisão necessariamente dita. Então você precisa entender isso. Você precisa de uma vez por todas se conscientizar disso. E há um texto que revela para nós um pouco dessas verdades, e eu queria ler ele com você, que está no livro de Gênesis, no capítulo 22, e o versículo 7. Gênesis, capítulo 22, e o versículo 7 e 8. Eu quero ler com você esses dois versículos. É a história de Abraão. Gênesis 22, versículos 7 e 8. E diz assim:
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha, queridos, essa aqui é a história bem conhecida de Abraão e Isaque, aonde Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, o seu único filho. E é uma história muito conhecida e muitos olham para ela apenas como uma história de um sacrifício, que é o sacrifício que Deus pede a Abraão de seu único filho. Mas eu queria olhar para essa história com você com uma outra perspectiva, que aliás eu acredito que seja a principal desse texto. Se nós pararmos para ver e olhar bem a história, nós vamos ver que se trata mais de uma história de provisão de Deus do que de sacrifício. Porque aqui no versículo 8 que nós lemos, aqui Abraão, ele é questionado por Isaque, porque eles estavam indo a caminho do holocausto que Deus pediu a Abraão, e Isaque não estava entendendo nada, indo ali com o seu pai sozinho, e vendo ali com o seu pai a lenha, vendo ali tudo preparado, tudo já colocado como deveria ser para o holocausto. Ele viu ali, como a gente leu aqui no versículo 7, o fogo, a lenha, né, e tudo preparado para o sacrifício, só que ele não viu o cordeiro, o animal para o sacrifício. E então ele questiona a seu pai Abraão exatamente isso. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, meu pai, para o sacrifício? E aí Abraão responde, o que para mim é o tema central dessa história. Deus proverá. Está faltando algo aqui, Isaque, é verdade. Mas Deus proverá. E o texto, a história, ela tem um desfecho, inclusive, ali quando tudo acontece. E Abraão, então, ele não sacrifica o seu filho, e aparece ali de repente um cordeiro para que ele possa sacrificá-lo. Abraão, então, ele dá o nome àquele lugar de Deus proverá, Jeová Jireh. Então, essa história para mim, ela tem como base central justamente o Deus da provisão. Porque havia falta de um cordeiro. Havia falta de algo. Aos olhos de Isaque e de Abraão, que confirma isso a Isaque, dizendo Deus proverá, estava faltando ali o animal para o sacrifício. E quando esse animal aparece no desfecho de toda a história, então Abraão coloca o nome daquele lugar de Deus proverá, Jeová Jireh. Então o tema central aqui é o Deus provedor, porque faltava algo e Deus proveu. Assim como na sua vida também, talvez você olhe, como já disse, está faltando algo, estou precisando de algo. E aí vem esse Deus, um Deus que provê todas as coisas. É o que acontece aqui na vida de Abraão, é o que Deus quer que aconteça na tua vida, só que antes disso acontecer, Deus quer que seja revelado coisas no nosso interior, para de fato então a provisão vir e vir de maneira sólida e cada vez mais constante em nossa vida nos momentos de necessidade. E os momentos de necessidade sempre vão trazer o que há no nosso coração, e se a gente não aprende com isso, e não melhora, e não evolui, a gente vai cada vez mais passando por momentos de necessidade, até um dia aprender. E tem muitos que passam por uma vida inteira e nunca aprendem. E aqui Abraão, ele revela algo no seu coração. Algo que ele tem dentro de si e que proporcionou a provisão de Deus.
E melhor ainda, não permitiu que ele sacrificasse algo que ele amava. Porque isso muitas vezes acontece na nossa vida também. Porque a gente passa por uma necessidade, a gente se vê na iminência de sacrificar coisas na nossa vida, como Abraão aqui era com Isaac. A gente está precisando de algo, tem uma necessidade. E por conta daquela necessidade, a gente tem que sacrificar coisas na nossa vida. Sacrificar o nosso tempo trabalhando porque precisa de algo. Porque está com uma necessidade financeira, então sacrifica o tempo. O tempo com a família, o tempo com os amigos. Muitas vezes a gente tem que sacrificar o nosso lazer, o nosso descanso, porque nós estamos tendo muitas necessidades na nossa vida. Assim como Abraão aqui, que precisava de um cordeiro e aquele cordeiro não existia. Então ele se viu na iminência de sacrificar o que ele mais amava, o seu filho, Isaac. E aí ele revela no coração dele algo que mostrou que é possível nós evitarmos sacrifícios desnecessários na nossa vida e de quebra ter a provisão de Deus. E o que Abraão nos ensina, que é algo essencial que temos que ter nos momentos de necessidade, no nosso interior, é justamente o temor a Deus e a fé em Deus. São duas coisas que andam juntas. Aliás, uma é consequência da outra. Veja que aqui, se você ver no versículo 12 e 13 deste mesmo capítulo que nós lemos, diz que Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho. E então um anjo bradou e disse: Abraão, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. E aí logo em seguida Abraão olha para o alto e ele vê preso em um matagal ali perto um cordeiro, que era a provisão de Deus. Então veja que tudo começa no temor que Abraão tinha no seu coração em relação a Deus. Ele temia a Deus absurdamente, a ponto de submeter-se a Deus a qualquer custo, a fazer tudo aquilo que Deus pedisse a ele. Isso é um temor verdadeiro, é um temor completo, que ele se submete por inteiro, faz tudo o que Deus pede a ele, a ponto de sacrificar o próprio filho. Este temor fez com que ele não sacrificasse e ainda trouxe a provisão de Deus para a vida dele. É isso que Deus quer para a tua vida. Que você aprenda, de uma vez por todas, a temê-lo. A ter no seu coração, no seu interior, um verdadeiro temor a Ele. Ao Deus Criador de todas as coisas, ao Jeová Jirê, ao Deus da provisão. Ele quer que você aprenda a temê-lo de verdade. E ter uma submissão completa a Ele, a tudo que Ele dirigir você, a tudo que Ele pedir a você, a tudo que Ele direcionar a você. Deus quer que você, a partir de hoje, comece a ter uma postura diferente, um verdadeiro temor, levar a sério aquilo que Deus está falando a você. Deus quer que você tenha esse temor a Ele, levando a sério tudo o que Ele tem dito a você até hoje. Aqui Abraão levou a sério. Aqui Abraão foi até as últimas consequências. Isto é um temor que fez o anjo impedir aquele sacrifício e trazer para ele a provisão que ele tanto precisava naquela hora para aquele holocausto. Foi o temor de Abraão a Deus. É o seu temor a Deus que vai começar a fazer com que as coisas aconteçam na tua vida e a provisão de Deus seja uma realidade na sua vida, em todas as áreas da sua vida. É este temor, é este coração que se submete, que não pensa duas vezes quando Deus direciona, quando Deus fala, quando Deus pede algo a você.
Se você tem pensado duas vezes, quando Deus pede algo a você, quando Ele usa pessoas para falar com você, ou até mesmo na palavra de Deus, ela fala com você e você pensa duas vezes antes de fazer as coisas, não há em seu coração ainda um temor suficientemente profundo para que a provisão de Deus comece a surgir na tua vida, evitando inclusive que você se sacrifique à toa na sua vida por coisas que você considera importante. Ainda precisa brotar em você este temor verdadeiro, como existia no coração de Abraão e que foi destacado pelo anjo. Agora eu sei que você teme a Deus. Será que Deus pode dizer isso de você? Olhando para a tua vida, agora sei que você me teme. Porque é esse temor que vai fazer com que as coisas comecem a fluir, portas abrirem na tua vida e a provisão de Deus, do Jeová Jireh, ser uma realidade na tua vida. Agora, da onde que vem este temor de Abraão? Como que eu posso ter este temor, pastor? Eu gostaria muito de ter este temor. Como isso é possível? Essa submissão, sem titubear, esta total reverência à vontade de Deus. Como que eu posso ter este temor no meu coração? E aí eu quero chamar a sua atenção para um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 17. Eu faço questão de ler esse texto com você, porque ele explica da onde vem este temor que Abraão tinha no seu coração e que trouxe para ele a provisão de Deus na vida dele. Hebreus capítulo 11 e o versículo 17. E diz assim o texto: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha da onde vem este temor no coração de Abraão. Temor que é fonte da provisão de Deus para a nossa vida. Vem da fé que Abraão suscitava por Deus, da fé que ele tinha, da fé que ele construiu, da fé que ele refinou em Deus. Porque aqui o texto é bem claro, dizendo que Abraão considerou que Deus poderia, ou seja, ele tinha esta fé, ele acreditava realmente nisso, de que Deus era poderoso, não era apenas uma falácia, não era uma religião, algo que alguém me disse e que eu coloquei na minha cabeça de forma superficial. Não, ele realmente considerou, a ponto de mostrar isso nas suas atitudes. Ele realmente teve esta fé de que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, porque esse mesmo Deus tinha feito a promessa de que faria dele, do seu filho Isaque, uma grande nação. Então ele considerou, teve esta fé. É a fé que nós temos em Deus que vai servir de combustível para o temor que nós temos a Deus. A submissão que nós temos a Deus virá do tipo de fé que nós temos nele. Como eu acredito em Deus? Será que eu acredito que Deus realmente é poderoso para fazer determinadas coisas? Será que realmente eu acredito nele de fato? A ponto de acreditar no seu poder de realização? Como disse no início a você, que Deus é aquele Deus que do nada criou todas as coisas. Será que eu tenho essa fé mesmo? Abraão tinha. E porque ele tinha essa fé, de Deus fazer do nada as coisas acontecerem, fazer o seu filho ter vida de novo, porque ele tinha esta fé, então ele se submeteu. Então ele temeu a Deus, a tal ponto de fazer até as últimas consequências aquilo que Deus pedia para ele.
E porque ele tinha este temor, é porque ele tinha esta fé. E é exatamente por conta disso é que ele recebeu a provisão na vida dele. É porque ele não precisou sacrificar o que ele mais amava. Deixa eu dizer a você, você só vai começar a conquistar as coisas na sua vida se você tiver esta fé verdadeira em Deus, no seu poder de realização das coisas, de fazer as coisas acontecerem, acreditar de fato no poder de Deus. Aí você vai se submeter a Ele, temer a Ele, e isso vai começar a abrir portas na sua vida. É este temor de Deus no seu coração que vai fazer as coisas acontecerem. E então, é muito interessante se a gente olhar para a vida de Abraão e perceber que esta fé que deu origem ao temor que ele tinha no coração dele por Deus, ela não foi construída da noite para o dia. Ela foi sendo refinada durante o percurso de uma vida inteira. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver que esta fé não estava com ele o tempo todo, a vida inteira. Muito pelo contrário. Quando ele chega no Egito, que ele sai da sua parentela e ele vai em busca da terra prometida que Deus tinha prometido para ele, que Deus fez com que ele saísse ali da sua terra, e aí ele vai para o Egito. Ali no Egito, ele de repente se vê numa situação onde ele demonstra que a fé que ele tinha em Deus não estava ainda amadurecida. Ele ali viu-se ameaçado pelos homens do Egito, ali de Faraó, com relação à sua mulher Sara, que era muito formosa, segundo a Bíblia, uma mulher muito bonita. Então ele temeu, ele disse: ora, se eu disser que ela é minha mulher, eles vão me matar para ficar com a minha mulher Sara. Então eu vou mentir, eu vou falar que ela é minha irmã. Aqui ele dá uma clara demonstração que ainda não tinha esta fé. Porque veja, se aqui no final das coisas, da vida dele, aonde ele já tinha amadurecido, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, naquela ocasião lá no Egito, que ainda não tinha amadurecido a fé dele, ele não teve essa mesma consideração, esta mesma fé. Faltou ele considerar este mesmo poder de Deus. E isso se repete quando ele pega a sua mulher e dá a ela, e ele ouve, na verdade, ela a respeito de Agar, que Sara diz a Abraão: olha, eu acho que não vai acontecer, nós não vamos ter um filho, não teremos a nossa descendência. Então, se deite com a escrava, nossa escrava Agar, e ali Abraão ele faz isso. Ele se deita com a sua escrava Agar, demonstrando ainda que a sua fé ainda não estava amadurecida, refinada como deveria. E o que foi refinando a sua fé? O que foi construindo a sua fé? Foi justamente o decorrer das situações. E ele foi vendo o poder de Deus, e ele foi acreditando, ele foi assimilando o poder de Deus, absorvendo, construindo uma fé madura, a ponto de ele tê-la aqui neste momento, e por ter esta fé, ele se submete, ele teme a Deus, e ele então faz tudo o que Deus pede a ele. E isso então traz para ele a provisão, impede que ele sacrifique aquilo que ele mais amava. É isso que Deus tem para a tua vida. Se você tem caído e muitas vezes tem errado, como Abraão errou muitas vezes, não fique prostrado, se levante, continue, caminhe, amadureça a tua fé, prossiga, refine ela, busque esta fé. A Bíblia diz: ora, aquele que tem falta de fé, busque, que Deus dará, busque, clame, se deixe ser cada vez mais uma pessoa ensinável através das situações, para que elas venham refinar a tua fé em Deus, e portanto você tenha um temor a Ele inigualável, para que as provisões de Deus venham na tua vida, para que você não precise mais sacrificar aquilo que você ama, e você tenha de fato as provisões que Deus tem
para a tua vida em todas as áreas da sua vida. E eu tenho certeza que quando você começar a viver dessa forma, você vai começar a edificar em todos os lugares que você passar, lugares aonde você vai dizer o que Abraão disse: este lugar se chamará Deus proverá, Jeová Jirê, porque Ele foi o Deus provedor na minha vida. Amém, amados? Eu creio nisso e eu declaro isso na tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo este temor no teu coração, esta fé no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, que você possa aprender aquilo que Deus tem falado contigo e que você possa viver estas palavras em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E eu queria reforçar a você mais uma vez: não deixe de curtir esse vídeo. Se você se sentiu abençoado, não deixe de curti-lo. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você sabe que vão ser abençoadas. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar por dentro de bênçãos como essa que Deus coloca no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.